arrebatada, será livrada a noiva amada deste mundo vil. Paz do Senhor Jesus mais uma vez para os irmãos. Pois é, irmãos, hoje nós iremos tratar um assunto que todos nós já conhecemos, mas é de importância, né? Que diz lá em Lamentação, não, em Jeremias capítulo 1, quando o Senhor mostrou para Jeremias uma amendoeira, né? Ele disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, nesse único versículo, o Senhor nos ensina que o mundo está no controle de suas mãos e de sua vontade, seu querer. No livro de Isaías 46 diz que o Senhor, Ele fará toda a sua vontade, o que Ele determinou, isso acontecerá. Para isso acontecer, o Senhor controla o mundo. Nem o diabo pode fazer tudo o que quer, nem os ímpios, nem as nações. Eu já vi muitas vezes pessoas dizerem, até os próprios líderes de nações, que têm armas poderosas que podem destruir a terra. Eu quero dizer uma coisa para vocês: nunca eles farão isso e nunca eles construirão uma arma que tem esse poder. Pode alguém até dizer que eu estou delirando, mas não, irmão. A palavra do Senhor ela se cumprirá. E está registrado por Deus que o mundo só será destruído no dia do juízo final. Então, eles podem apertar botões, podem fazer o que quiserem, mas o controle está nas mãos de Deus. Até numa guerra, só morre por tiro, por metralhadora, por bombas, aqueles que estão determinados para morrer nesta ocasião. Porque a Escritura, ela é vigiada para se cumprir, como ele disse: eu velo, eu vigio pela minha palavra para fazê-la cumprir. E está escrito que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E esse tempo é estabelecido por Deus, como nós já estudamos. Então, hoje nós vamos começar um assunto a respeito de que Deus tem o poder de mudar a ideia de um homem, o curso da vida de uma pessoa, pode mudar a saúde, pode mudar tudo o que Ele quiser. Isso está para nós começarmos, no livro de Salmo 33, 10 e 11. Vamos ficar de pé e vamos ler? Salmo 33, versículo 10 e 11, que diz: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Amém? Poder sentar. O Senhor desfaz o conselho das nações. Não está dizendo que todos os conselhos das nações serão desfeitos. Está dizendo que Ele desfaz, se Ele quiser. Se não estiver o conselho das nações dentro do plano que Ele planejou para o futuro, Ele vai e desfaz. Ele levanta um grupo no meio que não concorda, ele muda assim, um piscar de olho, como ele fez na Torre de Babel. De repente, não precisou que alguém entrasse numa escola para aprender uma nova língua. Simplesmente foi mudado a capacidade das pessoas de entender aquele idioma antigo. E um grupo de pessoas entendiam um novo idioma, outro grupo entendia um outro idioma. E assim é como se ele já tivesse nascido falando aqueles idiomas. Isso é o nosso Deus. Às vezes eu paro para pensar como mudar a pessoa. Vocês sabem que uma criança, para aprender a ler, demora tempo. O Senhor ele pode fazer uma criança aprender a ler no piscar de olhos.
Irmãos, é como, por exemplo, um técnico de eletrônica, um engenheiro de eletrônica. Ele constrói um aparelho, ele, se quiser mudar aquele aparelho em alguma coisa, ele simplesmente abre o aparelho ali, vai ali, mexe, faz ali alguma coisa, rapidinho ele muda. Deus não precisa abrir aparelho, Deus não precisa fazer operação. Se Ele quiser, Ele muda instantaneamente. Vocês estão vendo a profundidade da palavra ou vocês não estão absorvendo o que está sendo pregado aqui? O intento, olha irmãos, o Senhor desfez. Olha, eu fiz esse negócio, agora eu vou desfazer. O Senhor desfaz, Ele apaga, Ele acaba, Ele destrói o conselho das nações. Se Ele quiser, Ele muda instantaneamente. Quebranta o intento, a intenção dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Então, o conselho que Deus aconselhou, o que Ele falou lá nos céus, o que Ele falou entre os anjos, certa vez, o Senhor determinou que Acabe iria morrer. Então apareceram os anjos diante de Deus e cada um tinha uma ideia de como fazer ele morrer. Então a Bíblia diz que o Senhor perguntou, né, quem fará com que Acabe suba e morra na peleja em Ramote de Gileade? Aí cada um dava a sua ideia. Mas a Bíblia diz que naquela época o Satanás ia diante de Deus e apareceu um espírito e disse, eu o persuadirei. Aí o Senhor perguntou, como que você vai fazer? Ele disse que ia usar os falsos profetas para enganar Acabe. Porque Satanás sabia que Acabe dava muito ouvido àqueles falsos profetas. E assim o Senhor disse, vai, prospera. Por que o Senhor Deus disse, vai e prospera? Porque estava dentro do conselho do Senhor. A forma como ele iria morrer, Deus é que sabe, né? Satanás deu a ideia e Deus aceitou porque estava dentro do plano de Deus. E assim aconteceu. Os irmãos já conhecem bem aquela história. Então o Senhor, irmãos, Ele pode mudar o coração, o intento de cada um, se Ele quiser. Por isso, irmãos, que vocês têm que ter muito cuidado com os conselhos de vocês, com o intento do coração, ter aquele cuidado, aquele zelo de perguntar ao Senhor, Senhor, está dentro do teu conselho? Porque todo o conselho, todo o intento dos povos que é contrário à vontade do Senhor, eles vão desvanecer, eles vão ser destruídos no tempo determinado. Ou na hora, ou mais tarde, ou mais cedo, Deus é que sabe, não é? Então, irmãos, para que a sua palavra se cumpra, para que o intento, os planos do futuro, as profecias que Deus determinou pelos profetas, que devem acontecer ainda, elas irão acontecer no tempo apontado, no dia, no ano, no segundo, na hora certinha. Nem os demônios poderão impedir. Vocês sabem o que é isso, irmãos? É um controle total. Alguém então pergunta, por que o mundo está desta maneira? Por causa do pecado? Porque Deus assim disse que deveria ser nos últimos dias? Ele determinou tudo isto. Por que o anticristo já está aí, vai ser levantado e vai ser nomeado como um governador mundial? Porque Deus quer. Deus não estava adivinhando o que iria acontecer, mas Ele anunciou o que Ele vai fazer nos últimos dias. Por isso que nós não devemos ficar premeditando o dia de amanhã, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você não sabe o que vai acontecer. Quantas vezes vocês planejaram e o plano deu tudo errado? Porque estava fora do plano de Deus. Poderia causar problema para vocês. Aleluia. Vamos ver um desígnio do Senhor, uma determinação, algo predestinado, algo já pensado, algo já programado por Deus, sobre o rei chamado Ciro. O rei Ciro foi designado por Deus sem antes ele saber disso. O rei Ciro não sabia. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías 45, 1.
em diante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, desse rei Ciro, na frente dele, e endireitarei os caminhos tortos. Olha, veja o que Deus faz para tudo se cumprir. Quebrarei as portas de bronze. Quebrarei as portas de bronze. E despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Uste o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Como que você vai escapar? Ele diz que cria a luz, cria a escuridão. Cria a paz e cria o mal e cria a guerra. Esse Ciro foi um rei da Pérsia, que depois da derrota de Babilônia, Deus usou ele para que o povo de Israel voltasse para a sua terra, porque eles tinham sido levados para Babilônia. O Senhor Deus, então, tinha usado Jeremias muito antes. E aqui falando por Isaías. Aqui o Senhor diz que foi ele que colocou o sobrenome desse rei. Como é que pode, né? O rei nasceu, Deus colocou o sobrenome dele. Como pode ser isso? Deus inspirou os seus pais, seus parentes, para colocar o sobrenome, porque Deus estava no controle para que a sua palavra se cumprisse, para que o povo entendesse que ele tem o poder de mudar tudo. O Senhor falou que esse homem iria, aleluia, reinar. E Deus disse que ele iria soltar o cinto dos lombos dos reis, ou seja, ia tirar as armas, o cinto que segura a espada. O Senhor iria desarmar, o Senhor iria tirar as barreiras, abrir as portas, dar na mão dele os tesouros escondidos, para ele triunfar, para ele ser eleito, para ele ser elevado, para ele cumprir o que Deus determinou, porque o Senhor ele muda os tempos. A história que ainda iria se desenrolar, iria acontecer lá na frente, já estava sendo dita por Deus, como seria, como ele queria, como Deus planejou, como ele bem quis fazer. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus usava profeta para falar do meu ministério. Eu nem entendia o que era ministério. Uma vez, uma irmã da Assembleia de Deus diz que sonhou muitas horas à noite, diz que ela via a minha vida todinha do futuro, assim, passando, mas ela diz que não lembrava de nada, mas ela viu tudo. Viu toda a minha vida futura passando. Sabe o que é isso? Deus escreveu minha história. E o diabo não pode mexer na minha história. Porque Deus está cuidando para que esta história se cumpra. Dia após dia. Dia após dia. Porque nesta minha história tem uma obra de Deus a favor dos irmãos e de outras pessoas. Esta semana o Senhor falou novamente, inclusive, foi essa escritura aqui de Isaías 45. Quando eu estou para receber alguma bênção de fora, o Senhor Deus me dá esse texto aqui. É tiro no alvo. É o Senhor falar a alguém, pastor, estou mandando uma bênção aí para a obra. Amém. Isso é muito maravilhoso.
Deus está no controle, irmãos. É por isso que a Escritura diz, para nós não temermos o homem. Só pode matar o corpo. Mas temer a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Não ter medo, porque está no controle de Deus. As provações vêm para nos assustar, para nós sermos experimentados. Elas vêm. Deus tem um propósito nas provações. Mas ele diz assim, quando você passar pelo fogo, eu passarei contigo. Estarei contigo e ele não vai te queimar. Quando você passar pelas águas, estas águas não vão te afogar, te submergir, te afundar, porque eu estarei contigo. Nesse texto de Isaías 43, ali nós entendemos que o Senhor não nos isenta, nos tira fora das provações. Ele só avisa que vai passar conosco. Para nós não nos assustarmos, mas acreditar que Ele está conosco. Porque, irmãos, tudo está no controle de Deus. Até o Satanás e seus demônios estão no controle. Eles são como cachorro bravos na coleira. Eles não vêm assim, mas Deus tem o controle. Se Deus deu uma ordem a um dos grandes demônios, ou a Satanás, ele não pode dar um passo. Ele pode pular, reclamar, soltar faísca, tirar a espada dele enferrujada, mas ele não pode fazer nada. O poder de Deus é tão grande, irmão, que Satanás não pode nem se mexer se o Senhor Deus der a ordem. O Senhor Deus que nós estamos tratando, irmão, é aquele que antes dele não se formou Deus nenhum, não existiu. Ele sempre foi eterno. Por isso que Jesus disse assim, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível, nada. Se Ele quiser, Ele muda a mente de qualquer um. Ele muda a capacidade do homem. Lá no livro de Jó, ele faz com que os juízes andem as palpaduras, apalpando como louco. Faz com que o homem forte se torne fraco. Senhor Deus, irmãos, tem tanto poder. A nossa carne, o nosso corpo de carne é um campo minado, está cheio de bomba. É cheio de minas. É só Deus tocar que explode. Explode uma aqui, explode no outro, explode no fígado, no coração, na sua coluna. Aí a tua soberba, você fica todo torto. Tua soberba vai embora. Eu faço, eu aconteço, eu sou macho. Você é macho? Então vamos ver. Cuidado. Se o Senhor só piscar os olhos, é só olhar para você, você já está se derretendo. Nabucodonosor era um homem feroz, valente. Deus entregou nas mãos dele todo o reino, todo o poder. No entanto, Deus falou para ele, tu vai comer capim, igual um maluco. Sabe por que você está se ensoberbecendo? Não me reconhece? Sou eu que estou te dando a honra. Eu que te levantei. Eu te dei a sabedoria. Coloquei emprego na tua mão. Foi eu. Está se gloriando por quê, meu filho? Vou fazer você comer capim, tá bom? Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui nesse texto que nós lemos, de 1 ao 7, de Isaías 45, o Senhor está falando que para cumprir a sua palavra que ele determinou a este rei Ciro, o Senhor iria desfazendo todo o mal no caminho, abrindo as portas, subjugando o inimigo, tirando o poder dos adversários, trazendo riquezas para aumentar o poder desse rei. Olha que coisa linda isso aqui. Leia com atenção a hora, irmão. Eu irei adiante da tua frente, eu vou na tua frente, desfazendo tudo. Porque sou eu que quero que você reine. É por isso, irmão, que quando Deus tem algo para fazer na nossa vida, Ele vai na frente. Quem vai na frente é o Senhor, vai desfazendo o mal e a dor. Quando o Senhor vai na frente, tudo resolvido está. Deus vai na frente, Ele proverá. Aleluia! Ele vai na frente e Ele provê, irmãos. Quando o Senhor disse para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei,
quem estava garantindo tudo era aquele que o chamou, Deus. Abraão, por acreditar no Deus Todo-Poderoso, ele foi chamado pelo próprio Deus de amigo de Deus e pai da fé. Pai da fé. Agora, é triste quando nós vemos irmãos e pessoas por aí duvidando da palavra, um ser humano, um pedacinho de carne no meio de ossos, andando na terra, igual uma formiguinha, duvidando, falando soberba. Irmão, dá vontade de virar as costas e não falar mais nada, porque, irmãos, é tão preciosa a palavra de Deus, o Senhor é tão poderoso, que Jesus disse assim, não lance pérola aos porcos. Não faça isso não, é verdade. Deixa essas pérolas aqui para as ovelhas, para quem sabe cuidar dessas pérolas preciosas. Não lance as vossas obras preciosas, né? Tesouro aos cães. A palavra de Deus é uma coisa poderosa, aleluia. Quando, irmãos, nós lemos estas coisas, que o Senhor, Ele estava adiante, na frente da vida de muitos que Ele declarou que iria fazer uma obra ou outra, Ele foi na frente, foi subjugando, foi humilhando, foi espantando o adversário. É isso que Deus faz. Quando Deus chama você, e você por fé começa a seguir o Senhor, Ele vai desfazendo aqueles que se levantam contra a obra dEle na sua vida. É tremendo, irmãos. Isso é muito tremendo, glorioso, aleluia. 2 Reis 19, versículos 6 e 7. Aleluia. O rei da Síria não pode invadir a Judá. Por que não pode? Por que não pôde? Sabe por quê? Porque não estava dentro do plano de Deus. Causou medo? Causou. Causou angústia? Causou, mas não pôde entrar, nem lançar uma flechinha na cidade ali. Aleluia. 2 Reis 19, 6 e 7, que diz assim a palavra do nosso Deus. Oh, glória! E Isaías lhes disse ao rei, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Meterei nele um espírito. Aí, irmão, que espírito que Deus colocou nele? O que vocês acham? Um demônio, irmão. Não é Espírito Santo, nem anjo, não. É um demônio. Se Deus der ordem para um demônio entrar numa pessoa, e a pessoa ficar louca, lésbica, mudar o seu dia a dia, Deus permite e vai acontecer. A pessoa está buscando, você quer? Ah, a mulher quer virar homem? Vai lá, espírito, faz ela virar homem. Ah, o homem quer virar mulher? Vai lá, faz ele virar mulher. Ah, mas Deus manda? Ora, Deus não está no controle? Não está escrito lá em Romanos, já que amaram mais a criação do que o Criador e as suas paixões infames, Deus entregou as suas paixões infames, Deus entregou, Deus empurrou. Ah, você quer isso? Toma. Ah, você quer isso? Toma. Nós não lemos? Eu crio bem e crio mal. Em outra escritura diz, eu dou a vida, eu mato. Eu abro a ferida, eu fecho a ferida. Eu faço a guerra e dou a paz. Eu faço todas as coisas, diz o Senhor. Os reis de nações, presidentes, não entendem isso. Acham que eles estão fazendo tudo pela sua própria vontade. Quantos planos deles não vão adiante? O Putin quis vencer a Ucrânia com poucos dias de guerra. Não sabia ele que a Ucrânia receberia armas para resistir até hoje. Então o plano dele foi frustrado. Também o presidente da Ucrânia teve muitos pensamentos que também foi frustrado. Por quê? Deus está no controle. Deus está no controle. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele faz e desfaz. Esse rei aqui, Senaqueribe, ele estava muito orgulhoso. Ele falou muitas soberbas. No livro de Crônicas, aqui não fala, mas no livro de Crônicas, que conta a mesma história, com um pouco mais de detalhe, diz que o Senhor mandou um anjo, e o anjo feriu dos mais fortes, dos mais poderosos,
do exército que estava ali rodeando Judá. Há 185.000, um anjo só do Senhor. Não foi demônio, um anjo do Senhor. Esse espírito que entrou nele aqui, e porei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, o demônio fazendo a obra que Deus mandou. Vai lá, faz isso assim, assim, faz ele ouvir ruído, faz ele ficar meio louco, faz ele voltar lá para a terra dele, e lá eu vou matar ele na espada. Quem matou ele, claro, foi os 2 filhos, mas é por ordem divina. O demônio entrou nos 2 filhos, foi lá e matou o homem. Deus é Deus, irmão. Certa vez também, parece que foi rei da Síria, cercou uma certa cidade, lá estava o profeta de Deus. E o jovem que servia o profeta disse assim: ai, Senhor meu, que vamos fazer? Aí o profeta disse: não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, peço-te que abra os olhos desse jovem para ele ver. De repente ia lá em cima das montanhas, carros de fogo, tudo pegando fogo, cavaleiros de fogo, cavalos de fogo. E a Bíblia diz que eles desceram das montanhas e vieram para perto do outro exército. E o profeta disse: agora, Senhor, peço-te que fira esses homens de cegueira. Cegueira espiritual, não daqui não. Olha, o homem que vocês estão procurando, é aqui não. Eu vou levar vocês até o lugar. Ele foi junto, e eles não puderam entender que era o homem que eles estavam procurando. E quando chegou lá, Senhor, abre os olhos deles. Quando eles abriram os olhos, estavam cercados do exército de Israel. Aí o rei de Israel diz assim: feri-lo-ei, meu pai, feri-lo-ei, meu pai. Não, tu não vai ferir ninguém, matar ninguém que você não conquistou com tuas armas. Põe pão e água para eles. Aí eles comeram, depois foram embora. Sabe por quê? Deus está no controle. Ele muda, ele cega. 2 anjos foram lá na casa de Ló, para tirar Ló, sua mulher e suas filhas. Os homens da cidade, praticando homossexualismo, não é isso mesmo? Homem com homem, mulher com mulher e um monte de coisa errada, foram lá na casa de Ló porque viram aqueles 2 anjos chegando como um homem comum. No entanto, a Bíblia diz que eles queriam conhecer os anjos. Conhecer é se relacionar. Os anjos, um dos anjos botou lá para dentro, estendeu a mão e cegou todos. Aí foi cegueira mesmo. Eles não conseguiam encontrar a porta de jeito nenhum. Além da cegueira, eles ficaram ali. Então os anjos pegaram em Ló e sua mulher, né, e nas 2 filhas e saíram. Depois o Senhor mandou fogo do céu com enxofre. Matou todos eles queimados, vivos. Deus está no controle. Se Deus mandar um anjo para fazer uma obra aqui no lugar, irmãos, através do seu servo, através de uma palavra profética, nem o inferno todo poderá agir. Aleluia. Para impedir o que Deus quer. Ninguém pode impedir. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. O Senhor Deus desafia o inferno das nações, qualquer um, o que Ele quiser desafiar, porque isso está no conselho dEle, não está no meu conselho. Então, irmãos, Ele muda o intento, Ele muda a mente, Ele muda o cérebro, Ele muda o coração, Ele põe um sentimento em você que você não tinha. E Ele pode tirar um sentimento seu que você tem. Deus é Deus, irmãos. Então o Senhor diz que nenhuma flechinha iria entrar, porque não estava no plano de Deus que esse rei da Síria invadiria Judá e mataria alguém e tomasse ali o despojo e humilhasse ali o servo do Senhor, porque o rei nessa ocasião, rei Ezequias, né? Ele estava servindo ao Senhor. Maravilhoso, não é? 1 Samuel capítulo 10, versículo 9. Deus mudou o coração de Saul. Eu estou mostrando para vocês que Deus faz o que Ele quer, irmãos. Ele muda o coração, Ele muda a mente, Ele muda a sabedoria. Ele faz o que quer. Diz assim: sucedeu, pois, que virando ele, Saul, as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Glória a Deus.
Saul ainda não era o rei de Israel. Ele foi ungido por Samuel e depois seria apresentado ao povo. No entanto, Deus fez com que duas jumentas, se eu não me engano, do seu pai, se perdessem. E ele foi a buscar e terminou encontrando com Samuel. Ele queria saber de Samuel se ele poderia achar as jumentas. Samuel disse, não se preocupe porque já se acharam. Aí Samuel mandou que ele ficasse ali e falou muitas coisas, que ele seria o rei de Israel. E disse, virando as tuas costas de mim, teu coração será outro. Então, quando Saul virou as costas de Samuel para ir embora, o coração dele foi mudado no piscar de olhos. Este mesmo Saul, depois de ser rei, começou a fazer coisas erradas. O mesmo Deus que deu a ele um coração novo, tirou dele o Espírito Santo por causa da sua rebeldia e mandou um espírito de perturbação, de loucura, para perturbar este mesmo homem. Deus é Deus. Ele faz e desfaz. Ele fez o bem e também criou o mal contra Saul. Por isso que não se deve brincar. Porque o nosso Deus, irmão, ele muda tudo se ele quiser. As coisas estão desse jeito no mundo, no nosso Brasil e em todos os países, porque o Senhor planejou. E ele, às vezes, não dá a conhecer todo o seu plano para nós. Mas está escrito o que deveria ser nos últimos dias. E a Escritura não pode falhar, ela nunca falhou e nunca vai falhar. Porque quem está cuidando para que as coisas aconteçam dentro do tempo, dentro do que Deus planejou, é o próprio Deus. Não tem como fugir. Por isso, irmão, que às vezes Deus mudou a sua história, mudou a minha, porque estava dentro do plano do Senhor. Sabe quando você fazia muita coisa errada e de repente você tomou a decisão de servir a Jesus? Não foi você que tomou a decisão. Eu estou falando algo concreto dentro da Bíblia, baseado nas Escrituras. Existem duas declarações, uma no Salmo 100, outra em João 15, 16, que diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vade, dei fruto e o vosso fruto permaneça. Realmente quem escolhe é Deus. O primeiro sumo sacerdote foi escolhido por Deus. Ele não quis, ele não estava pensando, não estava fazendo propaganda, não estava se elegendo. Qual foi o nome desse primeiro sumo sacerdote? Arão, irmão de Moisés. O próprio Moisés, não foi ele que se elegeu para ser ali o condutor de Israel, foi o próprio Deus que o chamou. Deus fez uma ovelha se perder, ele foi buscar a ovelha e lá nos montes ele viu uma sarça que ardia com fogo, mas o fogo não consumia. Pegava fogo naquela sarça e aquilo ardia, estalava, mas a sarça ficava ali, sem se consumir. E Moisés achou interessante. Ele foi chegando perto e o Senhor, não se aproxime, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que estás é terra santa. Quem é, Senhor? Eu sou o Deus dos teus pais. Nem conhecia Deus direito, Moisés conhecia. Aleluia. Paulo foi chamado, foi escolhido por Deus. Então é o próprio Deus que nos escolheu, como diz no Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Esta é a tradução corretíssima. Tem uma tradução deturpada que diz, foi Ele que nos fez, vírgula, o ponto, somos povo seu. Está errado. Certo é esse. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. O próprio Senhor falou para a nação de Israel, eu vos escolhi dentre as outras nações, não porque eu achei coisa boa em vocês, é porque eu amei vocês, eu quis. Ele determinou, simplesmente isso. Ele determinou, ele mudou. Aleluia. Para Deus não há nada impossível. Eu estava meditando sobre a terra. A Bíblia diz que o sol parou porque o povo naquela época entendia que era o sol que se movia. Então foi escrito do jeito que o povo entendia. Mas hoje nós sabemos que é a terra que gira. Josué estava numa peleja tremenda e precisava que o dia fosse maior.
eu não sei quantas horas a mais. Mas diz a Bíblia que a lua ficou parada no lugar e o sol também. Ou seja, a terra parou. É claro, é mais fácil a terra girar do que os planetas ficarem girando tudo em volta da terra. Então, irmãos, eu fiquei imaginando, ninguém sentiu nada. A terra não deu um freio para que nada caísse, para que árvore se quebrasse, para que montanha. Simplesmente Deus deu ordem, tudo parou. A terra parou, ninguém sentiu nada. Opa! E deu uma freada, ninguém saiu rolando, ninguém saiu morrendo. Simplesmente parecia que tudo estava normal. As horas se avançaram e o dia parou. Aleluia. Esse é o Deus que eu estou falando para vocês, que tem poder sobre tudo. Se Ele quiser, Ele faz nascer um dente novo no lugar. Se Ele quiser, Ele faz nascer a carne nova no lugar. Ele criou tudo. Ele não faz quando Ele não quer. Ele que sabe o que é certo, o que é bom, o que deve ser feito e o que deve não ser feito. Ele é que sabe. Aleluia, glória a Deus. Muito maravilhoso, irmãos. Então Saul, quando saiu diante de Samuel, o seu coração era outro. Não era mais aquele homem comum. Glória a Deus, aleluia. Como eu falei, o mesmo Deus que mudou o coração de Saul, também tirou a paz dele e mandou um espírito, um demônio, atormentá-lo. O demônio tem que obedecer às obras malignas. Faz isso lá, vai lá e faz. E eles vão e fazem, não tem jeito não. Aleluia. Apocalipse, capítulo 17, versículo 17. Deus colocará um plano no coração de 10 presidentes. Na época eram reis. Esses 10 presidentes, chefes de nações, darão a um homem o seu domínio, o seu poder e glória. Está escrito. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia. E que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, para se cumprir a palavra de Deus, o próprio Deus vai colocar no chefe de nações, principalmente 10 nações principais, vai colocar um plano dele, um pensamento, um sentimento. Eles vão concordar com a mesma ideia, vão ter a mesma ideia, porque é o Deus do céu que está no controle. É o próprio Deus controlando a história para que se cumpra dentro do que foi predito, do que foi escrito por Ele no tempo determinado. Vocês não leram lá que 4 demônios estão presos junto ao rio Eufrates para ser solto em um tempo determinado? Ano, mês, hora e dia. Determinação de quem? Do Altíssimo. Eles são poderosos? Não sei se eles têm, se posso chamar de poderosos, são demônios bravos, mas eles estão amarrados porque Deus os amarrou ali. Fica aí. No dia tal, no ano tal, mês tal, na hora tal, eu solto vocês para vocês fazerem a obra que eu quero. É claro que Deus não, de repente, nem fala assim para o demônio, você vai fazer o que eu quero. Eles fazem coisa dentro do plano de Deus sem eles saberem. Sem eles saberem. Deus pode colocar um intento no teu coração sem você saber que é Deus que está colocando e você, de repente, muda tudo na sua vida. Você dá uma meia volta assim e não sei porquê, eu estou fazendo isso, mas não quero fazer mais esse negócio aqui não. Eu já vi muita gente ser mudada, né? Mas no nosso entendimento, que mudou, deu meia volta na vida, foi Deus. Ou para o bem, ou para o mal. Esse é o nosso Deus. Como eu falei sobre Nabucodonosor, quando ele se engrandeceu, porque foi Deus, está escrito, que todas as nações serviriam o rei Nabucodonosor, e aquela nação que não servisse, Deus iria, o próprio Deus diz que ia destruí-la. Quando é ordem, irmão. Se Deus disser assim, a China vai dominar, e se o Brasil não quiser, porque nós servimos a Deus, e lá ele serve a Buda, não importa, se Deus ter na mão deles, não tem jeito, vai ser dado.
Mas se eles também quiserem dominar aqui, Deus não quer isso, não está escrito, Deus não planejou, o Senhor Todo-Poderoso não planejou, não vai acontecer. Porque Ele está no controle. É isso que nós devemos crer, irmãos, que Deus está no controle. Por isso disse Jesus em João 14, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus não foi preparar lugar. Ele disse, na casa de meu Pai há muita morada. Vocês já viram uma morada sem ter lugar? Alguém disse para mim assim, não, já tinha as casas, ele só foi preparar o lugar. Para não falar uma palavra feia aqui. Então a casa está voando, né? Então estava no bolsinho de Deus. No bolsão, né? Porque é um casinha, né? Não, Jesus foi preparar o lugar que o Pai já tinha, foi preparar o lugar. As moradas já estavam tudo guardadinho. Aí Jesus foi, preparou o lugar, aí o Pai foi botando as casinhas, cada um no lugar. Isso não existe, irmão. Antes de preparar morada, o lugar já foi feito desde a fundação do mundo, está escrito. Por isso tem traduções aí erradas. E quando eu for e vos preparar lugar, está errado. E se eu for, porque é uma suposição, Jesus não foi preparar lugar, nunca falou isso. Até teólogos, professor teólogo, lê isso errado. O verbo é positivo, é presente. Na casa de meu Pai há. A palavra há vem do verbo haver, tem. Tem. É uma afirmação. Na casa do meu Pai tem muitas casas. Tem muitas moradas. Moradas é casa. Se não fosse assim, se não tivesse morada, aí sim vem uma suposição. Se não fosse assim, eu de antemão, eu vou-lo, um verbo que nós não usamos mais, um português que não usamos mais, eu vou-lo, eu de antemão teria dito para vocês que vou preparar o lugar. Ele não disse que ia preparar o lugar, ele disse caso não houvesse. Mas fica um monte aí, milhares aí pregando errado. Uma vez reuni uma turma e debati com eles, os pastores. Aí arrumamos um professor de português, não religioso, que se botar um religioso, ele já vem com a mente daquela coisa. Não, Jesus foi preparar o lugar. Ele esquece de ver o português e começa a falar errado. Aí o professor disse, não, ele está dizendo aqui que na casa do pai dele tem casa, tem lugar, tem morada. Caso não houvesse, ele já tinha avisado eles muito antes que ele iria preparar lugar. Aí os pastores ficaram, eu falei para vocês têm que ler um pouquinho mais de português, ver o significado da palavra, Eu sei que nós não somos perfeitos, eu não tenho muito estudo, mas quando eu aprendo. Não gosto de esquecer o que aprendi. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, está aqui a palavra do Senhor, Ele muda o intento, por isso que a Escritura, a doutrina é essa. Vocês que vão fazer alguma coisa amanhã, diga assim, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, se vivermos até lá, porque você não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. Porque Ele está no controle. E se você planeja uma coisa fora do plano dele, daquele dia, e se você insistir, poderá se quebrar. Por isso que é perigoso dar passos errados. O bom é caminhar com Jesus. Por isso Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar no escuro, não vai andar tropeçando. Por quê? Ele é a luz da vida, eu sou a luz da vida. Ele vai te guiar dentro do plano de Deus. Existe um plano para a sua vida? Existe. Existe um plano no mundo e na vida dos ímpios? Existem. Então, para você caminhar perfeitamente sem tropeçar, caminhe ao lado de Deus, que Ele vai te guiar e você não vai ficar dando mancada por aí. Mas se você não quer, está aí a Escritura, para vocês aprenderem que a verdade é esta. Deus, Ele muda os tempos, Ele muda o coração, Ele muda o homem, Ele muda as nações, muda os conselhos, Ele muda o que quiser, Ele desfaz, Ele faz, Ele cria o bem, Ele cria o mal, Ele dá paz, Ele levanta a guerra, Ele domina o mundo. Pronto, está aí. Está entregue. O poder está na mão de Deus. Ele tem o controle. Se Ele aperta, vai. Se Ele aperta, volta e assim vai. Porque Ele, irmão, não é igual a nós que precisa sentar para fazer o projeto. Irmão, Deus projeta rapidamente. Ele é um ser que nós não podemos compreender com essa mente humana. Por isso que devemos temer a Ele. Temam ao Senhor. Temam o nosso Deus.